aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã. Manhã de segunda-feira, nesta que já é a quarta semana da Quaresma. Quis Deus mais uma vez nos encontrar com Ele, também nos encontrar aqui como irmãos. A você que de modo especial não quer se sentir sozinho nesta vida e neste mundo, não quer se sentir sozinha nesta vida e neste mundo, mas quer sentir-se parte desta grande família dos filhos e filhas de Deus. Bem-vindos a mais um dia em nosso retiro quaresmal. Bem-vindos a mais um momento colocando-nos com Jesus à beira do poço de nossa vida, para que assim possamos colher os frutos dessa experiência que Deus hoje quer que façamos. E mais do que uma experiência pessoal, o Senhor nos convida a fazer uma experiência comunitária, uma experiência eclesial, uma experiência com Ele e através dele também com nossos irmãos e irmãs. E antes de adentrarmos a este momento em nosso retiro quaresmal, dois convites especiais a você. O primeiro é estar conosco em nosso retiro de cura, que vai acontecer daqui a 2 domingos, sábado e domingo, um final de semana inteiro, o último final de semana deste mês de março. Teremos um retiro de cura aqui em nossa comunidade e você é nosso convidado especial. O segundo convite é para que de modo especial possamos celebrar São José no próximo dia 19 de março, em nossa comunidade católica Dom de Deus, em homenagem e bem como também como um sinal de amor filial a São José, mandamos fazer uma linda camiseta a este homem extraordinário. Caso você queira, caso você deseje, acesse nossas redes sociais, de modo especial o nosso site, bem como também o nosso Mercadinho da Providência, e adquira a sua camiseta de São José. Vamos então nesta hora, nesta manhã, iniciando mais um dia, mais uma semana. Que o bom Deus nos conduza, nos levantando sempre em meio às dificuldades de nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E o mesmo Espírito que inspirou a Sagrada Escritura possa inspirar também nossa partilha da Palavra do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Transcorridos 2 dias, Jesus foi para a Galiléia. Jesus mesmo havia declarado com efeito que um profeta não é estimado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles haviam ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. Ora,
Havia um funcionário real cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que descesse para lá, a fim de curar o seu filho, que estava para morrer. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia, seus servos foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho estava vivo. Ele perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à hora 7ª. A febre o deixou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Então passou a crer, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, queridos amigos, ontem no Evangelho de domingo, nós víamos a importância do crer em Deus e de como este crer sustenta a nossa vida, sustenta a nossa fé. Este crer sustenta a nossa vida porque a nossa vida é sem esperança. É uma vida fadada ao sofrimento, ao fracasso, à tristeza. Esse crer também sustenta a nossa fé, que é justamente o apoiar-se em Deus, é justamente o confiar em Deus. Essa semana se inicia para nós com um sinal de Jesus, como diz o evangelista São João no Evangelho de hoje. E por que sinal e não milagre, já que o que realizou Jesus no Evangelho de hoje foi um milagre? Porque para João, o sinal não é apenas um ato realizado por Deus sobre a vida de alguém, mas um sinal é a revelação e a manifestação daquele que o realiza. E por isso João usa o termo sinal para mostrar o autor do milagre, nunca para nos fazer olhar para o que acontece, nunca para nos fazer olhar apenas aquilo que se realiza. Que maravilhoso, aquele jovem foi curado, aquele pai ficou feliz, aquela família se converteu, mas é justamente para mostrar Jesus. Por isso, no Evangelho de hoje, aquele homem pergunta ao seu empregado a que hora isto aconteceu. E ele diz a hora 7ª. Então, aquele homem se recorda que foi neste mesmo momento que Jesus disse: teu filho vive. E esta é a razão de crer daquele homem. Nesta semana que somos chamados em nosso retiro quaresmal a vivermos no deserto e nas quedas que tivermos, sermos levantados por Deus, quem nos levanta é Deus. Deus não olha o nosso pecado, ou Deus não avalia se o nosso pecado é grande ou pequeno, mortal ou leve, mas Deus avalia o desejo e a disposição do nosso coração em nos convertermos. E por isso olhamos para Deus e não para o nosso pecado. Olhamos para Deus que nos perdoa e não para a nossa condição humana. E isto faz com que a experiência do Evangelho de hoje seja para nós fundamental sobretudo para nos apresentar uma nova possibilidade de vivermos a nossa vida cristã, uma nova possibilidade de reconhecer que, de fato, Deus é o autor de todos os milagres e por isso devemos nele confiar, por isso nele nós devemos crer.
Então, confiar e crer no Senhor possibilita-nos, de modo muito especial, tratar a nossa vida de um modo diferente. E como o Evangelho de hoje se inicia, se não dizendo que depois de 2 dias Jesus foi para a Galileia. Jesus estava passando pela Samaria, dialogou com a mulher samaritana, capítulo 4, ficou na Samaria entre aqueles que eram considerados um povo em pecado e no pecado, mas Jesus precisa voltar para a Galileia, lugar privilegiado para a manifestação da sua divindade. Voltar para a Galileia significa este Jesus que volta à sua casa, aos seus. Logo poderíamos dizer, é um Jesus que vem até nós. É um Jesus que vem até mim, um Jesus que vai até você. Jesus pode passar por muitos lugares, mas ele sempre volta. Sempre volta porque há sempre algo novo a ser realizado em nossa vida. Mas Jesus sabe como é difícil para os seus acreditarem nele. E por isso foi necessário que um pagão manifestasse a sua fé. Para que também através dessa palavra sejamos atentos e também sejamos chamados à atenção por Deus. Pois muitas vezes nós somos os filhos da promessa, mas nós não acolhemos o Senhor. E vejam que este movimento de Jesus voltar é aquele que está refletido no Evangelho, nas leituras de ontem, de Crônicas e do Salmo, que falam deste povo que tem saudade de casa, saudade de Deus, saudade do templo. Voltar à graça é isso. Voltar à graça é voltar novamente à alegria da vida. Mas ninguém pode voltar à graça se não faz um caminho de conversão. E todo o caminho de conversão é fruto desta relação que temos com Deus. Não importa se você é filho, não importa se você é pagão. Importa que aquele com o qual você se relaciona é Deus. E sendo Ele Deus, Ele é capaz de, com o seu sinal, nos fazer crer novamente. É esta a grande boa nova do Evangelho de hoje. A boa nova do Evangelho de hoje nos propõe que sejamos capazes de professar a nossa fé em Jesus, professar nossa fé no Senhor, fazendo-nos crer nele porque vemos os seus sinais. Lembro mais uma vez que ver o sinal não é ver o que acontece, mas é ver aquele que realiza aquele sinal. Você consegue ver Deus agindo em sua vida? Consegue ver Deus agindo em sua história? Consegue ver Deus fazendo todas as coisas a seu favor? Teu filho vive é a expressão de Jesus. O que nesta segunda-feira precisa viver em nós? O que anda adoecido em nossa vida? O que anda adoecido em nossa realidade de fé, em nossa vida cristã, em nossa vida familiar, em nossa vida comunitária? O que anda adoecido e que vai nos levar à morte se não houver uma intervenção de Jesus? O que vai nos fazer voltar à saúde, não apenas física, porque sim, é uma cura física que Jesus realiza e são tantos aqueles pelos quais oramos para que fiquem curados. Mas é esta saúde de vida, é esta saúde espiritual, o que precisa em nós voltar à vida, ou voltar a ter saúde. O que em você hoje
precisa deste olhar, deste toque, desta palavra de Deus. Para que aquele menino fosse curado, foi necessário que um pai suplicasse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Esses sentimentos do pai nos levam a refletir sobre a urgência que precisa ter em nossa vida, a urgência que precisa haver em nós para que não morra aquele que ainda pode ser salvo. Então podemos dizer que neste Evangelho está a urgência de Deus para a nossa conversão. Ou a urgência de nossos pedidos: desce antes que meu filho morra. Reconhecer que há muitas vezes enfermidades em nós é difícil. É difícil reconhecer que muitas vezes estamos enfermos. Mas é reconhecendo que estamos enfermos que podemos ficar curados. É reconhecendo que estamos doentes que podemos trilhar um caminho de cura. E por isso a Quaresma também nos ajuda a isto, a perceber que precisamos desta cura de Deus, desta cura manifestada pela ação misericordiosa dele. Que você hoje possa buscar isso à beira do poço. E que durante todo este dia o seu coração, de modo especial, possa encontrar este Deus e receber dele esta palavra profética: vai, teu filho vive. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje temos uma programação em nossa comunidade. Você é nosso convidado a estar conosco às 9 horas no Corpo e Mente em Movimento, ao meio-dia com a nossa adoração eucarística, às 15 horas nosso Terço da Misericórdia, 18 horas o nosso Terço Mariano, 19h15 nosso Verbum Domini e às 8h15 da noite nosso último momento neste dia de retiro espiritual.